Vamos ler, queridos irmãos, o capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Está escrito assim: em a revelação de Deus, através do Espírito Santo, ao profeta Isaías. E ele, usado pelo Espírito Santo para trazer a palavra de Deus, escreveu assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como que os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi contado na terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, com muita reverência, senso de temor e tremor diante do Senhor, que nós nos apresentamos diante de Ti, Pai. Nesta oração, nós clamamos e pedimos para que o Teu Espírito Santo nos dê a fiel interpretação do texto. Pedimos ao Teu Espírito que, em nome de Jesus, possa preparar o nosso coração para receber a boa mensagem do Evangelho. Pai, fale conosco, não te cales, em nome de Jesus. Amém. Profeta Isaías, conhecido como o profeta palaciano, porque viveu entre o palácio, conviveu ali. Profeta messiânico, porque sendo considerado o profeta maior, não pelo dom que atribuía-se a ele, não pela revelação que Deus deu a ele, mas pela quantidade de capítulos que compõem seu livro. Profeta Isaías, profeta que viveu e trabalhou para o Senhor
como um profeta, levando a mensagem revelada através das Escrituras diretamente ao povo e também a reis. Passou e viveu nos beados irmãos que ele viveu, ele apregoou a palavra de Deus em 5 reinados. Não diferentemente, ele está apontando para Cristo em uma época em que o povo está desviado dos caminhos do Senhor, oferecendo cultos a deuses pagãos, um povo desobediente. Isaías, livro de Isaías, nós conhecemos como mini Bíblia. Do 1 ao 39, ele está fazendo e aplicando diante da palavra do Senhor e por Deus, através das Escrituras, o juízo. E do 40 em diante, até o seu último capítulo, que leva o nome de Isaías, esse livro, ele está apontando para as infinitas misericórdias do Senhor, o Deus de graça, o Deus de bondade, o Deus de amor, o Deus de infinitas misericórdias. E também trazendo da história para o literal dos dias de hoje, nos apontando para Cristo Jesus. O profeta, eu penso que o maior profeta messiânico, ele profetiza o nascimento de Jesus Cristo, cerca de 720 anos ou mais, antes da morte, antes do nascimento, do surgimento de Jesus pisar nessa terra. O profeta Isaías já está apontando para Cristo e dizendo que nasceria um menino e ele teria atributos como poderoso, alguém cheio de graça, de bondade, de misericórdia. Ele seria vitorioso, aquele que traria a vida para o homem morto, caído e depravado em seus pensamentos. Irmãos, não diferente, claro, que nós acabamos de ler aqui nesse sermão, que será um expositivo da palavra de Deus, uma mensagem expositiva, e ela traz como um tema bastante sugestivo pelo Espírito Santo ao meu coração, que é a cruz de Cristo, a maior expressão de amor. Não há, irmãos, no Velho Testamento, ao meu ver, irmãos, algo tão poderoso que nos arremete, melhor dizendo, nos leva a estar diante da cruz de Cristo, vendo todo o seu sofrimento, tudo que ele passou por amor a mim e a você. A cruz, como dissemos aqui na hora da oração, não é a causa da nossa salvação, mas é o motivo, irmãos, para que ele decidiu nos amar tanto, que a graça de Deus, essa graça que nos levou, ou melhor dizendo, nos trouxe, nos propiciou, nos proporcionou, melhor dizendo, este amor tão ágape, amor incondicional, amor sacrificial, amor transcendental. Então a cruz é o resultado deste amor, porque Deus decidiu nos amar tanto que cobrou a morte do seu próprio filho. Então a cruz é o resultado deste amor de Deus para conosco. E aqui neste livro, profeta Isaías capítulo 53, no Velho Testamento, queridos, é nós diante da cruz, ela acontecendo aos nossos olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, a título de introdução aqui, irmãos, já no início desta mensagem, nós vemos 3 verdades sublimes que precisam ser destacadas logo no início sobre a cruz de Cristo. Primeira verdade é que a cruz é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você e por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a primeira vertente que vejo é isso. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressado, ou a expressão de amor já expressado por alguém, por você na vida. Eu não tenho condição de expressar este amor pela minha esposa da maneira em que Deus fez e expressou por nós, jamais. Então aqui a primeira vertente, a primeira verdade é que a cruz de Cristo é a mais eloquente, é aquela que transcende, é aquela que é exaltada, é aquela que é aparente, é aquela que é escrachada aos olhos de todo. Ou seja, Deus ama você e Ele não escreveu esta verdade em letras de fogo nas nuvens. Por ser Deus, poderia ter feito, né? Poderia tê-la feito assim. Olha, assim como Daniel: Mené, mené, tekel ufarzinho, pesado foste na balança e achado em falta. Não, Deus poderia ter feito isso. Ele poderia ter, com suas mãos poderosas,
ter pego as nuvens e nos chamasse a atenção e falasse para nós e nós ouvíssemos dos ares como um relâmpago, um trovão ou um sinal de uma fala alta, grossa, bem altiva, ele poderia ter chamado a nossa atenção, então ter trabalhado como as nuvens, as estrelas. Eu amo vocês. Não, ele não fez isso, nós sabemos que não. Ele não escreveu essas verdades com letra de fogo, muito menos nas nuvens, muito menos na parede de uma escola, de um muro ou na sua casa. Não, mas ele revelou esse amor na cruz, o seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato dele ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então o próprio Pai escreveu no corpo do próprio Filho as marcas do seu sofrimento, as letras que compõem este amor, que demonstra este amor que Deus tem por mim e por você no próprio Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que presença gloriosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu e você somos tão especiais para Deus, que Ele amou você de uma tal maneira, me amou de uma tal maneira, que deu de si mesmo, deu o seu único Filho. Ele abriu mão do que era melhor dele, abriu mão do seu próprio Filho, para que eu e você estivéssemos aqui esta noite, adorando pelo fato de quem Ele é, este amor maravilhoso, este amor que transcende o entendimento humano, este amor que não é expressado em mim e em você, mas no próprio Deus por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse amor sacrificial, o amor que chamamos de ágape. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, a segunda verdade que vejo nesta introdução, para nós iniciarmos, é que a cruz, ela não foi um acidente, não foi algo que de repente 3 anos de missão e sem perceber ali os romanos já estavam perseguindo o Senhor, não, mas um apontamento de Deus, e não naquela época somente, mas desde a eternidade. Cruz, Jesus crucificado nela, sempre esteve encrustada no coração do Pai, que é Deus. Desde antes da eternidade, Cristo veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante, para ser o nosso fiador. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. Pai, Filho, cruz, sempre andaram juntos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sempre esteve nos olhos, diante dos olhos de Cristo, seu sofrimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele jamais recuou dela, jamais saiu de perto dela. Mesmo antes de formar os estelares, o Verbo já estava lá. João vai dizer que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, porque sem Ele nada do que foi feito se faria. Ele, a própria palavra de Deus, está dizendo que em Cristo Jesus, Ele já estando com Deus, antes da sua palavra haja, a cruz já estava nos teus olhos, a cruz já estava do teu lado, a cruz já estava Então valorizemos, irmãos. Regozijemo-nos do Senhor, alegremos do Senhor, irmãos, pela nossa salvação. Tomamos o cálice mais uma vez esta noite, salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, não temos condições. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. O meu coração ferve e se alegra com palavras boas, em saber que Jesus me salvou. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, queridos irmãos. Louvado seja Deus. Você tem motivos para ser uma pessoa alegre? Você tem motivos para adorar a Deus? Você tem motivo para salmodiar ao Senhor? Nós temos motivos para engrandecer o nome de Jesus. Ele morreu pelos meus pecados. Conte para todo mundo. Louvado seja Deus. Anuncie às nações. Seja você e eu um profeta. Louvado seja o nome do Senhor, da eternidade. E aquele mesmo Galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Aquele que foi voltará como ele foi, da maneira que ele foi. E então o selo, o livro dos 7 selos, só ele pode
pode abrir e ele julgará todos, mas nós que adoramos em espírito e em verdade, que estamos olhando para o céu, nós vamos nos curvar e diante dele a nossa língua confessará, todos nós, inclusive aquele que negou o seu nome: tu és o Cristo, o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então se alegre, irmão, se alegre, minha irmã. Nós temos motivos para alegrar no Senhor. Nós temos motivos, razões, mil razões, milhares, centenas, infinitas razões e motivo para nós adorarmos, pois Ele é digno da nossa fé, Ele é digno da nossa adoração. E a terceira verdade que vejo já nessa introdução é que Cristo, irmãos, aqui o amor de Deus, a cruz, em primeiro lugar, a cruz sempre esteve incrustada no coração do Senhor, sempre esteve diante dos olhos de Cristo, e ele jamais recuou desta cruz, mas ele marchou como um rei que quer tomar posse da coroa. Assim foi Jesus para a cruz, como um rei ele marchou. Bem, o amor de Deus por mim, por você, de fato, ele é eterno, ele vai sempre existir, e a causa do amor de Deus, aonde está? Nele mesmo. Não está na cruz. A cruz não é a causa do amor de Deus. A causa do amor está nele mesmo, nasce, emana dele, e ele não desiste de você. Aqui nós fazemos entender o terceiro motivo deste amor, a causa deste amor. Então o terceiro é que a cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. É como se alguém hoje aqui esta noite quisesse provar o seu amor pelo seu amado, provar o seu amor pela sua amada, e você saísse no jardim da sua casa, escolhendo a melhor planta, a melhor flor, justamente aquela que você tem mais zelo, mais préstimo, e você levanta de manhã cedo, você protege ela do vento, do sol, da chuva, dos raios, você protege de alguém passar e quebrar, e você já viu, lá na minha chácara, no meu sítio, tem uma rosa, um pé de rosa lindo lá, e melhor dizendo, um pé de orquídea, lindo, ela é única, a gente só tem ela, e ela dá flor uma vez por ano. Eu vejo a minha esposa com muito zelo, e amarra, e passa o ano inteiro, irmão, um ano inteiro, e amarra aqui, e coloca uma proteçãozinha aqui, a orquídea que você colocou lá, e mexe. Eu acho tão bonitinho aquilo dela, e amarra, e prende. Aí um dia ela chega lá no sítio, a florzinha nasceu. Irmão, ela fica tão feliz, ela encosta, ela fica uma meia hora olhando. Por quê? Valeu o sacrifício, valeu todo o trabalho, o ano inteiro, para ver aquela flor que se desbrochou e dura no máximo, acho que 4 ou 5 dias. E eu vejo ela admirando, e ela termina o almoço, ela cuida das coisas, e corre lá para ver a plantinha, e admira aquela flor, e tira foto, e mostra para todo mundo. Agora eu vou te dizer uma coisa, vai lá arrancar para ver, vai lá tirar a florzinha, você não arruma um problemão. É isso. Então Jesus, olhando para nós, quando recebeu de presente a mim e a você do próprio Pai, a única maneira que ele pôde expressar este amor é fazendo voluntariamente: eu vou morrer por eles, eu vou demonstrar este amor que eu tenho por eles, me entregando aos homens, para que eu morra no lugar deles. Em outras palavras, Jesus olhou para nós como mortos, destituídos da tua glória. Ele diz: bem, eu preciso morrer, e a minha vida eterna estará neles. Então, louvado seja Deus, todo aquele que nele crê tem vida eterna, louvado seja Deus. Ele abriu mão, irmãos, para que nós vivêssemos a vida dele, ele se entregou aos homens voluntariamente. Então a terceira verdade, como o amor de Deus é expresso, é o Filho entregando-se voluntariamente ao sacrifício, para que nós estivéssemos não direito, não é um crédito, não é aqui agora, nós merecemos, não, mas graça. Nós merecíamos a morte eterna, mas ele nos deu vida eterna, e essa decisão partiu unicamente, exclusivamente dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então,
Ele deixou a glória, ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou o trono, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz, sendo Deus, oh aleluia, se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldito, sendo o autor da vida, ele mesmo deu a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Deus que está vivo e reina pelos séculos do século, por toda a eternidade, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o motivo de estarmos aqui, é o motivo de você adorar, é o motivo de dizer, eu e você dizermos que Deus é bom. Esse é o único motivo de dizer que Deus é bom. Irmãos, você acha que nós estamos aqui para glorificar a Deus porque Ele nos dá presente, porque nos deu um casamento, porque geramos filhos? Não, nós estamos aqui para engrandecer ao Senhor, e Ele é digno da nossa fé pelo ato da cruz, pelo manifestar do seu amor por nós. Nós tínhamos tudo para sermos esquecidos, mas Ele se lembrou de nós. Aqui, irmãos, tudo isso explica as verdades que nós vamos ver agora ao descrever esse texto. Nós vemos aqui a primeira pergunta que ecoa no nosso ouvido quando nós passamos a compreender o evangelho da graça. Quem levou Jesus para a cruz? Quem levou? Talvez você já deve ter se perguntado, irmão, quem que levou Jesus para a cruz? Eu nunca entendi isso. Quem levou eles? Quem que levou Jesus? Bem, primeiro que a morte de Cristo não foi determinada pelos fatores circunstanciais, e a Bíblia prova isso. É o que nós vamos passar a entender agora, relendo novamente o texto. Não. Foram o soldado romano, foram as algemas, foi os açoites, então foi a cruz. Então foi a condenação que, vamos dizer a verdade, a Bíblia diz que ele foi condenado injustamente pelos homens ali, foi injusto a sua condenação. Então foi elas que levaram. Bem, Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o sinédrio sentenciou, porque Pilatos o entregou, ou porque os judeus o acusaram, ou porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou, porque os soldados o penduraram na cruz. Não, nada disso. Se você até hoje achou que quem levou Jesus para a cruz foi estes momentos circunstanciais que ocorreram naquele dia, naquele momento, a resposta é um sonoro não. Mas de fato então, irmão André, quem levou Jesus então para a cruz? Primeiro, foram os nossos pecados. Talvez isso seja um baque para o seu coração. Eu confesso para os irmãos que quando eu ouvi isso, eu confesso para os irmãos que eu tomei um susto. Então é os meus pecados que levaram? Sim, nós estávamos lá. Mas irmão, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Paulo disse que todos pecaram e carecemos do perdão. Mas não há remissão de pecados sem verter sangue, sem sacrifício. O salário do nosso pecado cobrava morte. Mas nós não tínhamos condição de morrer pelos nossos pecados, por quê? Porque nós não tínhamos condição de nos salvar, nossa obra é injusta. Nós somos injustos e impuros. Nós não tem nada em nós puro. Nós fomos violados pelo pecado, já nascemos destituídos. Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado. Nós não tínhamos condições, precisava de um justo. Sabe o que Jesus fez? Ele afastou da mesa onde estava a ceia, louvado seja o nome do Senhor, o pão, aliás, ele afastou as ervas amargas, ele tirou a água, ele tirou tudo e trouxe novamente para aquela mesa onde estava o pão e trouxe o vinho e disse assim, apontando para o que aconteceria depois, este é o meu corpo que é partido entre vós, este é o meu sangue, tomando para si o suco da uva que é o vinho que é partido, é o meu sangue que agora a partir de hoje será derramado entre vós. Estava apontando para algo poderoso que viria, que o seu corpo seria repartido e o seu sangue derramado em
remissão dos nossos pecados. Ali Jesus estava cancelando a Páscoa do judeu e inaugurando a ceia. O que Jesus estava dizendo com esta atitude? Que a partir daquele momento, ele era oferta, o ofertante genuíno para a apropriação dos nossos pecados, para nos salvar da ira, da condenação de Deus. Ele é a oferta perfeita, é o seu sangue vertido na cruz, é que agora vai lavar os meus pecados. Eu não tinha condição. Então foi os nossos pecados que levou Jesus para a cruz. Foi os nossos pecados que dependuraram Jesus verticalmente naquele lenho maldito, aonde tirou a vida do nosso Salvador. Foram os nossos pecados que gritavam nos portais de Jerusalém: crucifique-o, solte Barrabás. Oh, irmãos, bendito seja Deus. Eram nós que estávamos lá, era a minha face que estava lá em Cristo. Por isso o Pai virou o rosto, por isso o sol virou o rosto, por isso sentiram náusea, por isso tiveram nojo, por isso regurgitaram quando viram Jesus. Por quê? Porque eram os meus pecados que estavam lá, eram os seus pecados, naquela cruz, eram os meus pecados, eram os seus pecados que estavam lá. Louvado seja Deus. Por isso, ele apanhou covardemente, por isso, eu posso ouvir o estalo das correias com pontas de ferro e ossos nas costas de Jesus. Era para mim ser castigado daquela maneira, era para você ser castigado, mas ele tomou para si os nossos pecados, e foram os nossos pecados. A lei cobrava a morte, mas Jesus foi o meu substituto e o seu. Então a lei cobrou do próprio Filho, o próprio Deus cobrou do Filho, agradou moer o próprio Filho para propiciar, pagar, irmãos, pelos nossos pecados, para nos resgatar. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos de Satanás, mas ele nos resgatou, ele foi o nosso remidor. E este pagamento não foi dinheiro, não foi igreja, não foi fundador de igreja, não foi profeta nenhum, mas foi o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o próprio Cristo da glória. Louvado seja Deus. Aquele que era Deus agora é servo, o servo de todos, servindo a todos, humilhou-se até a morte, morte de cruz. E a causa, o que levou Jesus para a cruz, é os nossos pecados. Irmãos, louvado seja Deus. No versículo de número 4, 5 e o 8 da parte B, confirmam isso. Versículo 4: certamente ele tomou para si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou para si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava com ele, e pelas suas pisaduras, pisadura aqui é dor, machucado, ferida, humilhação, cuspir no rosto, esbofetear, as cãibras, as dores, a humilhação, a cusparada, transpassado com lança, prego nas mãos, nos pés. Irmãos, quebrar, irmãos, dolorir, fazer moer, enfermar. E aqui tem uma causa: os nossos pecados. A Bíblia está dizendo que foi através desta dor de Cristo, de todo esse sofrimento, que nós fomos sarados. Então a causa da cruz de Cristo, quem levou Jesus para a cruz, é os nossos pecados, as nossas imundícies. Quem matou, o que matou Jesus não foram os açoites, não foram os soldados, não fosse o suplício da cruz, fomos nós, os nossos pecados. Confesso aos irmãos que há quase 7 anos atrás, quando eu ouvi isso, eu tomei um susto. Eu achava que eu era o queridinho de papai. Eu achava que eu era o crente que vivia numa pompa de algodão e que Deus estava vendo nas minhas obras, e que Jesus só foi simplesmente alguém que me deu acesso a Deus, aonde eu posso clamar, orar, pedir por favor, curar minha família, abrir a porta de trabalho. Jesus para mim era alguém que me dava acesso a uma igreja. Ele seria uma identidade quando precisava dela, somente isso. Mas quando eu ouvi uma ministração bíblica,
bíblica, dentro da raiz mais profunda do Evangelho, assim como essa aqui, os meus olhos se abriram e eu vi a situação que eu estava, longe de Deus. Quando eu ouvi justamente a causa, o que levou Jesus para a cruz e matou ele, foi justamente eu, os meus pecados. Eu não chorei por remorso, chorei por arrependimento de não ter adorado ele, de não ter encontrado ele mais cedo ainda, de não ter buscado pelo Senhor, porque ele já me buscava, mas eu nunca estive pronto para ouvir me chamar. Eu estive pronto para ouvir falar de mim, mas de Jesus eu nunca estive pronto. Eu nunca tomei essa decisão de examinar a Escritura, porque, irmão, não adianta nada ouvir e não tomar decisão. Não adianta nada não concordar com alguma coisa e continuar onde você está. Não adianta nada você não aceitar alguns sentimentos, alguma teologia, é melhor dizendo, de alguma pregação que você fala, não, aí o negócio você não tem Cristo, mas continuar aí por causa de tradição, você está perdendo teu tempo, irmão. Está perdendo teu tempo. Nós precisamos, ao ouvir a palavra de Deus, não endurecer o coração, mas aceitar a graça, o convite da salvação. Aqui, queridos, nós vemos que os soldados então não foram, mas ele sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado, ou seja, por causa de nós. A causa, quem levou Jesus à cruz, primeiro, é os nossos pecados. Segundo, o Pai o levou para a cruz. Lá no versículo de 4, na parte B, o 6 e o 10, diz bem isso. Parte B, ó. Ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus, ou seja, o próprio Deus feriu o filho e oprimiu ele. Oprimir é alguém que não tem saída, tem que fazer. Está ali, precisa fazer. Não há outra saída. Entregou ele e ele voluntariamente foi e fez esse trabalho. No versículo nós acabamos de ler do número 4 da parte B, nós vemos no versículo também o 6 e o 10, que confirma que também foi Deus que levou o filho para a cruz. Vejamos, versículo 6 diz assim, olha, todos nós andávamos como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, aqui é Deus, mas o próprio Deus, mas o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A segunda verdade é que o próprio Deus, o próprio Pai aqui, fez cair sobre o Filho as nossas iniquidades. E quando? Quando deu nós de presente a ele. Deus, não é que ele desistiu de nós, é que ele entregou ao Filho para que ele fizesse essa missão, cumprisse aquilo que já estava preparado antes da fundação de todas as coisas. Somente pelo sacrifício do próprio Filho. E Deus não negou isso. Ele poderia ter desistido. Não, esse povo não merece. Esse povo vive em cativo, eu tiro eles, liberto eles, voltam no mesmo lugar, eu arranco eles da lama, eles voltam lá fuçar nas imundícies. Deus poderia, e tinha toda a razão, e pela circunstância que nós estávamos, de abandonar, mas ele não abandonou. Ele seguiu com esta missão salvística. Ele seguiu, continuou, deu continuidade nesta missão, libertar a nós do pecado. Então Deus entregou o próprio Filho. No versículo de número 10, nós vemos outra confirmação. Todavia, ao Senhor agradou moer, fazendo-o enfermar, quando ele dera a sua alma por libação do pecado de muitos. O próprio Deus, por oferta pelo pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, ou seja, não há quem possa impedir, nada poderia impedir a cruz de Cristo, porque era a vontade de Deus, moer o Filho, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ou seja, é vontade de meu Pai, e eu vou cumprir esta vontade. É disso que a palavra está dizendo aqui. E este é o segundo motivo, quem levou Jesus para a cruz. Primeiro, os meus pecados. Segundo, o próprio Pai, o Deus, o Criador. E terceiro, Jesus. Jesus, quem levou Jesus para a cruz? Ele mesmo se entregou, voluntariamente. Primeiro é os nossos pecados. Segundo, a vontade do Pai. Agradou moer o Filho para que
expressasse o amor por nós e no corpo do Filho as marcas desse amor ficassem. E terceiro, o próprio Cristo. Envia-me a mim. Voluntariamente ele se entrega, voluntariamente, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, porque ele nos amou a si mesmo, se entregou por nós, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 10 confirma isso, ele mesmo. No versículo 4 e o 11 também confirma, ele mesmo voluntariamente se entregou aos homens, louvado seja o nome do Senhor. E que tipo de sofrimento? Agora, eu quero convidar a igreja a ir há mais de 2000 anos atrás, assistir essa cena. Esse texto aponta para isso, unicamente e exclusivamente para isso. Aqui não está falando da sua família, não está falando da sua prova, não está falando das suas tribulações, está falando da nossa condição e o que isso causou em Jesus. O que isso? Por que nós estamos aqui hoje? Por que adoramos a Deus? Eu quero convidar a você, convidar a igreja a nós voltarmos 2000 anos atrás e assistir que tipo de sofrimento ele suportou por causa dos nossos pecados. Nós fizemos isso. E aqui eu quero destacar alguns pontos especiais. Jesus suportou sofrimento moral e espiritual. No versículo de número 3, nós vemos que seu sofrimento foi repulsivo, porque ao vê-lo, os homens esconderam o rosto. No versículo de número 3, diz assim: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Primeiro que Jesus não é esse quadrinho que você vê aí, um alemão de olhos azuis, todo bonito, todo pomposo. Não. Ele era uma pessoa comum, como todos nós. Ninguém dava caso para ele. Ninguém, irmãos, se importava com a sua aparência. Ele era filho de um carpinteiro, aos olhos humanamente dizendo. Era alguém que nasceu numa manjedoura. Era o filho de Deus, mas para muitos era filho de um carpinteiro, de José e Maria, pobre, pessoas que precisaram fugir para que o filho não fosse morto, na caçada de Herodes. Era alguém que não tinha, aos olhos humanamente falando, irrelevância. Agora não diferente, naquela cruz do seu julgamento, quando ele foi preso, zombaram de Jesus, viraram o rosto, tiraram sarro do nosso Cristo, do nosso Salvador. No versículo 3, desprezo, irmão. A pior dor que um ser humano pode enfrentar é o desprezo. É alguém que não se importa, mas vira o rosto, deixa falando sozinho. O mais rejeitado é alguém que diz: olha, eu vim para morrer por você, e daí? Eu não quero saber disso, fique quieto, cala-te. Não, mas vocês não estão entendendo. Ele entrou na sinagoga com o livro do profeta Isaías na mão, na ocasião a um homem com a mão mirrada lá atrás. E ele pregou, e chamavam de blasfemo, chamavam ele de beberrão, de embriagado, de bêbado, chamaram ele de Belzebu, de endemoniado. Mas no meio da pregação, Jesus para e diz para aquele homem: vem, homem, até o centro. Jesus está no centro da igreja e diz: levanta a tua mão. E ela se estendeu. E, irmão, você acha que alguém ali se importou com aquilo? Ainda mais blasfemaram, falaram, rejeitaram Jesus. Está fazendo feitiçaria, obras de demônios. Não creram, ou seja, ele era rejeitado, pregou salvação, mas ignoraram a salvação. E hoje não é diferente. João Batista pregou no deserto: arrependei-vos. O que fizeram? Degolaram João Batista, prenderam numa masmorra, tiraram-lhe a vida. Não diferente de hoje, mas o nosso Cristo foi rejeitado, zombaram dele. Quando ele foi preso, tiraram sarro, irmãos, humilharam, e os romanos que ali estavam, os religiosos se ajoelharam diante dele, zombando dele. Não é o rei, então, tu és o filho de Deus, nós não temos que reverenciar. E zombaram, rasgaram suas vestes.
Oh, irmão, que judiação, que maravilha, quanta dor, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem não esconderam o rosto, ou seja, sentiram náusea, nojo, tiveram náuseas de ver o seu rosto desfigurado, rasgado, dilacerado, tiveram náusea, nojo. Aqui, irmãos, em outras situações, vamos entender que a palavra diz que até o sol virou o rosto. O próprio pai agradou moer, virou o rosto para o filho, porque os nossos pecados estavam no filho. Quando Deus olhou para o filho, ele viu eu e você lá, viu a nossa imundícia, a nossa miséria. Ele foi desprezado e dele não fizemos caso, ou seja, ali estava Jesus o Nazareno, a própria vida, o próprio testemunho do próprio Deus, Deus encarnado, estava ali a própria revelação do Deus, estava ali, mas o povo não via, um povo cego, um povo religioso, um povo exclusivista, um povo legalista, que estavam totalmente cegos, irmãos, e hoje não é diferente. Quantas vezes o Senhor nos toma pelo teu Espírito, quantos profetas pregando Jesus Cristo, quanta gente falando de Jesus, quantas pregações cristocêntricas, e o povo ignorando. Mas eu quero dizer, na luz da palavra, Jesus está voltando, e o justo e o ímpio terão que se curvar perante Jesus. Louvado seja Deus, terão que se curvar, irmãos. Não importa que nós estamos atravessando ou passando, se estão rejeitando ou aceitando a graça, todos nós teremos que nos curvar perante Ele, e este dia vai chegar, e não é uma ameaça, é um alerta, é para que nós possamos estar apercebidos. Irmãos queridos, louvado seja Deus. Segundo o sofrimento que eu vejo sobre Jesus, seu sofrimento, irmãos, não produziu compaixão para os outros, mas ele diz, e dele não fizemos caso. Ou seja, ninguém se importou. Os soldados que ali estavam, as pessoas que viram seu sofrimento, sua chibatada, ninguém se importou. No versículo 3, e não fizemos caso. A parte C diz, ele teve experiência íntima e longa com o sofredor, ou seja, com o sofrimento, homens de dores, e sabe o que é padecer. Esse é o tipo de sofrimento que Jesus suportou. Teve uma experiência íntima, a Bíblia diz que os seus poros se converteram suor em sangue. Irmão, e aos olhos da ciência, isso irmãos, é a dor que é muito difícil o humano suportar. Imagine o suor, transpirou suor e sangue de tanta dor, e ele foi rejeitado, aqui no versículo 3 da parte C, e foi rejeitado entre os homens. E quem rejeitou? Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que o chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Ele foi rejeitado pela multidão, pela mesma multidão que aplaudiu, empolgada com seus milagres, agora como turba, como súcia, sangue sedenta, grita diante de Pilatos, crucifique-o, 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 e que caia sobre nós o seu sangue, solte Barrabás. Maldade no coração, era nós que estávamos lá, irmãos, louvado seja Deus. E ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando o infante Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas escarneceu de Jesus. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Oh, aleluia! E acusaram de blasfemo. E a blasfema naquela época, a pessoa deveria ser cuspida por muitos, e ele foi cuspido porque foi acusado de ser blasfemo em dizer com a palavra na mão, eu sou Cristo, o que os profetas pregaram, e eles se lembraram disso, e essa era a acusação, mas era a mais pura verdade. Mas eles estavam tão fechados os olhos, com comichões nos ouvidos, tapume nos olhos, que não puderam ouvir do Senhor, não puderam ver quem era o Cristo, e cuspiram no seu rosto. Oh, irmãos, oh, aleluia, louvado seja Deus. Ele foi rejeitado pelos seus próprios apóstolos. Judas o traiu,
Pedro negou, os demais o abandonaram e fugiram. João só ficou com Maria a pedido do próprio Cristo, senão também não ficava, irmãos. Jesus pediu que ele ficasse. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Talvez você nunca ouviu isso, acabamos de ler. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. E nesse momento, ele sentiu o desamparo de Deus e gritou: Eli, lama, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eram os meus pecados que estavam lá, então era necessário, Deus sendo santo, justo, era o filho que tinha que passar sozinho, não tinha como o pai estar nele, porque ele se fez pecado, e o que cabia a Deus agora era a sua ira para despejar sobre o seu filho, era tirar a vida do seu filho, era cumprir a lei sobre o filho, era fulminar, era esmagar, era, irmãos, pisotear sobre o seu próprio filho e mandar a ele toda a sorte, toda a ira. E Jesus teve que beber este cálice. Deus, sendo santo, poderoso, não podia estar ali com o filho. Ele passou sozinho. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Oh, aleluia. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós, e nesse momento ele gritou: Eli, Eli, lama, sabachthani, Eli, Eli, lama, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22 diz bem isso. E ele foi rejeitado também quando eu e você amamos mais o pecado e ainda ultrajamos o seu espírito e calcamos os pés e o sangue da eterna aliança. Nós o rejeitamos quando preferimos o pecado, quando preferimos uma palavra antropocêntrica, quando tiramos o senhorio de Cristo da nossa vida e colocamos o senhorio deste dia de hoje. Como vencer? Como vencer? Como vencer o irmão da igreja? Como vencer o meu patrão? Como vencer esta minha dificuldade financeira? Olha, eu tenho 3 passos para você. Faz um jejum, faz isso, faz aquilo. Vá a um culto disso, a um culto de campanha. Faça um propósito. Estamos colocando Deus, é o nosso Deus ali. Naquele momento, nós estamos calcando a obra da cruz. Nós estamos esquecendo e rejeitando quando amamos mais as nossas coisas, quando amamos mais o dinheiro, quando amamos mais as coisas terrenas, nós deixamos de amar o Senhor. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e sua justiça. Quando buscamos o reino do céu e sua justiça, estamos amando mais o Senhor acima de todas as coisas, porque as demais, elas vos serão acrescentadas. E mesmo assim, nesta fala lá nos evangelhos, lê em cima o que vai ser acrescentado: força para combater o pecado, disposição para lutar esta vida, para atravessar nesse vale que estamos passando até a volta de Jesus. Lá não está falando de dinheiro, não está falando de prosperidade. O evangelho não prega isso. Está dizendo, para vencer o pecado, precisamos buscar as coisas do alto, buscar o reino do céu e sua justiça. Bem, e ele foi humilhado. No versículo 3 diz assim: e como de quem os homens escondem o rosto, o sinédrio humilhou cuspindo nele. O sinédrio. Os soldados o humilharam, açoitaram, rasgaram o seu corpo com fortes açoites, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho, dando-lhe pancadas em sua cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar sua cruz pelas ruas de Jerusalém e sendo aclamado ao lado de 2 ladrões. Ele também foi humilhado, irmãos, pelo vozerio de uma multidão ao pé da cruz. Ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede e lhe deram vinagre para agravar a sua tortura. O vinagre embebedava a pessoa ao ponto dele não morrer, mas aguçava todos os seus pontos de sentimentos ali, para que ele não morresse e ainda curtisse mais a sua dor. Irmãos, e Jesus suportou
todo sofrimento físico. No versículo de número 2 diz assim: não havia beleza nele. Ele não tinha formosura, não tinha aparência, a nossa feitura moral agora estava sobre ele. Não é que Jesus era uma pessoa feia, não é isso. As pessoas pensam assim, não é isso. É que a nossa feitura, tudo aquilo que não é feitura, que não é feiura, é feitura, os nossos feitos. Aquilo que nós causamos, aquilo que nós fizemos, a nossa inveja, as mentiras, o nosso ciúme, a nossa trapaça, o nosso orgulho, a nossa hipocrisia, as nossas falsidades, as calúnias, as nossas trapaças, o nosso olhar altivo, a nossa arrogância, o nosso poderio, a tudo aquilo que nós fazemos que sai da vontade do Senhor, a feitura, tudo aquilo que nós fizemos como nossa própria justiça, que é caída, que é miserável, que é sem nenhuma piedade, estava no Filho. Por isso, esta feiura, esta falta de beleza, esta aparência sem formosura, então todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele, e seu rosto ficou desfigurado, ele foi feito pecado, maldição. Maldição aqui vem de algo maldito, alguém que lançou sobre ele, que estava sobre alguém e lançou, alguém que deu a ele, entregou a ele, tomou para ele. Irmãos, oh aleluia, seu corpo foi ferido, ele ficou ensanguentado, seu corpo se tornou cheio de hematomas e de chaga, e toda a sua tragédia, aqui irmãos, toda a nossa tragédia agora é do Senhor, estava sobre ele, toda a nossa tragédia, ele ficou desfigurado, foi lançada sobre ele a minha e a sua tragédia, torturas cruéis, torturas que desfiguraram o nosso Senhor. No versículo 2, que não havia beleza, não havia nele aparência. No versículo 4 da parte B, e 5 e 10, ele ficou aflito, ferido, oprimido, transpassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisadura. Ele foi ferido, pisoteado e enfermou. Na noite em que foi preso, sua alma estava angustiada pelos açoites, seu rosto ensanguentado, empreendendo uma longa caminhada ao Calvário. Sua fronte estava ferida e sangrando, que aqui do lado aqui estava ferido e sangrando. Seu corpo estava febril e latejava muito, debaixo de chicotadas, empurrões, todas as suas juntas desconjuradas e com muita cãibra. Agora, com tudo isso sobre o seu corpo, ele começa uma grande marcha para o monte do juízo. É o que ouvimos ontem em Gênesis 22, o monte da obediência. Para Isaac teve um substituto, Jesus não. Ele teve que subir ao monte da obediência, carregando as cãibras, o seu corpo desconjuntado, desconjurado, aqui estas juntas desconjuradas, seu rosto desfigurado. Eu penso que os olhos todos marcados, sua fronte furada e sangrando, suas costas cheias de perfurações e marcas dilaceradas. Uma cruz, não é a cruz em si, mas o trado dela, aquele jugo, é o que ele chama de jugo, o trado daquela cruz, a trave sobre os seus ombros, pesada. E mesmo assim, Jesus começa a jornada, a caminhada, os passos para o monte do juízo final, aonde o próprio Deus cumpriria a sentença no próprio Filho. A maior marcha da história, não com rodas dos carros de guerra, não com o estupido febril dos cavalos que marchavam, não, nada disso, mas com os ruídos dos passos de um homem que andava sobre o peso
dos nossos próprios pecados, do nosso próprio fardo, que era pesado demais. Eu penso que naquele momento, entre a gritaria toda, entre todo aquele alvoroço, Jesus está em direção e cumprir o juízo de Deus, concluir aquilo que ele veio fazer. É os seus últimos momentos pisando nesta terra. Aquele de um lado que criou, agora é aquele que vai tirar sua vida. Do lado direito, aquele que ele criou, está gritando também: crucifique-o. E Jesus marchando para a vitória sobre o pecado, para a vitória sobre o diabo, para levantar o homem caído, destituído da glória de Deus. Jesus está marchando para receber o triunfo do trabalho das suas mãos. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Jesus marchou consigo, arrastando todas as máscaras da humanidade, tudo aquilo que nós tentamos esconder. Jesus tomou para si, e agora o seu trabalho penoso é carregar nele as nossas máscaras, é carregar sobre ele. Oh, aleluia! Ele marcha debaixo de zombaria daquela grande multidão. Seu corpo está titubeado pela dor, está titubeado pela luta, pelo sangramento, pelo peso da trave da cruz, e ele cai. Ele não suporta aquele peso. Era demais para um homem, um corpo humano que ali estava. E a Bíblia diz que ele cai, mas é levantado dos empurrões sob forte açoite. Jesus não desiste, mas prossegue a marcha. Louvado seja o nome do Deus que está vivo e assentado no trono, reinando. Ele é o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E então, Jesus agora é erguido no leito vertical da morte. Agora ele está estirado, seu corpo vertical, em um lenho que chamamos de cruz, instrumento de sua dor. Ele é levantado, suas mãos foram rasgadas, seus pés foram pregados no lenho. Foram 6 horas de vergonha e de muito horror. Ali estava suspenso entre a terra e o céu. Sofreu sede, dor, vergonha, muita humilhação, irmãos, e também abandono do próprio Pai. Ali desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Vitória da igreja, oh, aleluia. Morte de Jesus, salvação para um homem miserável e pecador. Morte de cruz, libertação do homem do regime da escravidão. Morte de Jesus, sua inspiração, seu sangue, sua dor, liberdade do cativeiro. O homem que estava perdido e sem Deus agora é encontrado. Hoje eu posso crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode crer no amanhã. Jesus, louvado seja Deus, o Filho de Deus, cumpriu sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que naquele momento o próprio universo entrou em confusão. Aqui é convulsão. Entrou em colapso. Disse que a Bíblia nos exorta que houve trevas, houve momentos de treva. O sol cobriu o seu rosto de vergonha,
as pedras se arrebentaram nos vales, os túmulos foram abertos, porque estava ali o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, o Senhor do Senhor, o Criador e Formador de todas as coisas. E enquanto ele expirava, houve silêncio, as vozes cessaram e ele tombou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele expirou. Pai, perdoa, não sabe o que faz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, se preocupe com os seus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai, a ti eu rendo meu espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tombou, não se ouvia mais as aves, o sol escondeu o rosto de vergonha, as pedras se fenderam, sepulcros se abriram, confirmando: eis o Filho de Deus, o Nazareno, o Jesus, o Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Então, o próprio universo entrou em convulsão. Isaías 53:5 diz que Jesus foi ferido e os seus ferimentos, de acordo à definição, podem ser, irmãos, classificados por uma dor intensa em que nenhum ser humano pode passar. Mas como Jesus reagiu diante desse sofrimento? A palavra já vai acabar. Como Jesus reagiu diante desse sofrimento de cruz? Bem, a primeira reação que encontro é que ele se entregou como sacrifício, e a morte substitutiva dele na cruz em nosso lugar nos é, irmãos, dada como oferta. Nós não merecemos, mas ele abriu mão e fez por amor. Não fez para lançar na nossa face, não fez para que ele fosse simplesmente alguém histórico, alguém que se doou por amor, não. Mas ele fez exclusivamente para que nós voltássemos a ter aliança com o Senhor, voltássemos a estar falando com o Senhor, tivéssemos acesso. Ele é o único caminho, verdade e vida. É o único caminho que nós temos para ir até Deus. Não é uma instituição, não é uma placa, não são nossas obras, é através dele. Jesus morreu justamente para isso, e ele enfrentou esse sofrimento, ele reagiu desta maneira. Ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus algozes, não. A Bíblia no versículo 7 diz que como ovelha muda perante os seus tosquiadores. No versículo 8, ele não abriu a boca. No versículo 7, ele mesmo se entregou. Ele foi voluntariamente. Jesus não se rebelou ao ser preso, julgado, espancado, pregado na cruz, não. Ele não bradou por vingança ou por socorro, não. Jesus, ele reagiu diante do sofrimento da cruz intercedendo pelos seus algozes. Ele intercedeu, ele buscou pelo perdão, a gloriosa recompensa da cruz, irmãos. Jesus venceu a morte, e quando todo aquele silêncio, 3 dias no seio da terra, as mulheres vão visitar, e chega lá, a pedra está removida, e há uma pessoa ali mexendo no jardim, acharam que fosse o jardineiro, mas era o anjo do Senhor, que disse: olha, que por que procurais vivo dentre os mortos? Ele já ressuscitou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus tombou ao seio desta terra, mas a morte não pôde deter, o inferno não pôde deter, a sepultura não pôde o deter, os homens não puderam deter, a pedra não pôde o deter, o sepulcro não pôde deter. Salmos 24 diz que ele entrou glorioso, os portais lá no céu, as portas, tiveram que levantar os seus umbrais, e ele recebeu do anjo: entrai para o gozo do seu Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem é este? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Alguém respondeu: aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, não faz juramento com intenção de engano. Só pode ser um. Ele é Jesus o Nazareno, o Rei da Glória. Ele pode subir aqui, só ele tem acesso. Ele desceu limpo, permaneceu limpo e voltou limpo. Ele desceu puro, permaneceu puro, e só ele é puro e permaneceu puro. Ele, quem é este? O Rei da Glória,
o Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, a vossa cabeça e deixa entrar o Rei da Glória. A fala dos anjos na glória recebendo Jesus. E ele recebeu um convite que nenhum anjo recebeu do próprio Deus. Assente-se à minha destra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu a morte. O glorioso resultado da cruz, a gloriosa recompensa é que agora ele está sentado no mais alto trono, regendo tudo. Ele intercede a mim e a você, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o inferno, vitorioso sobre o pecado. Louvado seja Deus. Jesus ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, e ele remiu um povo para Deus, e agora nos chama, louvado seja Deus, herdeiros, adotados na família do Senhor. Hoje o Pai quer trazê-lo a Jesus, para a alegria de Jesus, para a celebração de uma festa que haverá no céu. Isaías 53 fala sobre isso, fala sobre a cruz de Cristo, em sua maior expressão de amor por mim e por você. Não importa o seu problema, você não depende de contas pagas, de problemas solucionados para viver Jesus Cristo. Basta você crer e aceitar o convite da salvação. Vinde. Se você está cansado e oprimido, deixa sobre ele o teu jugo. Troca, faz uma troca. Tomai sobre você o jugo dele, pois o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Aprendei dele, é manso, humilde e simples de coração. Esta é a palavra. Que possamos esta noite e ao longo desta noite, nesta madrugada, o dia de amanhã, vivermos tudo para a glória de Deus. Trabalhar para a glória de Deus. Viver para a glória do Senhor, louvar, andar nesta terra, exaltando o nome, pois Ele é digno da nossa fé. Tudo que você ouviu aqui é a luz das Escrituras, a verdade bíblica, a palavra de Deus, o Evangelho da graça. Esta é a mensagem. Que Deus seja glorificado e exaltado para sempre. Amém.